Boa tarde. O primeiro escalão vai debater hoje um tema que não sai de moda. É um tema que, nos últimos 10 anos, sobretudo, tem sido amplamente debatido, amplamente discutido, tanto no campo do trabalho, no campo da educação, em todos os segmentos da sociedade. Nós vamos falar sobre o aprendizado, o estudo da língua inglesa no Brasil, os diversos níveis de proficiência que o brasileiro possui no idioma. Para falar sobre o estudo, o aprendizado da língua inglesa, nós estamos recebendo o professor, tradutor e intérprete Luiz Carvalho, profissional que tem muitos anos de vivência, uma experiência longeva nos Estados Unidos e no Brasil. Obrigado, professor, por ter atendido ao nosso convite. Vamos começar discutindo o aprendizado da língua inglesa, falando, sobretudo, de um tema que tem preocupado muito executivos no Brasil que precisam estudar e falar inglês com fluência. O índice de proficiência do brasileiro, de uma maneira geral, no contexto da avaliação nacional e internacional, é muito baixo. Por quê, professor? Bom, essa é uma Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, e vai ser um prazer esclarecer um assunto que tem sido polêmico ultimamente. Nós observamos que com um número grande de cursos de inglês, o brasileiro ainda tem parece que está na 53ª posição em termos de proficiência no idioma. E isso se dá por uma série de fatores, não podemos também generalizar ou culpar os cursos de inglês. Eu creio que esse déficit que existe nessa área é decorrente de vários fatores. É preciso primeiro analisar cada caso. Mas, essencialmente e invariavelmente, quando eu entrevisto alunos ou quando eu converso com pessoas que tiveram uma experiência com a língua inglesa, invariavelmente é por uma falta de domínio estrutural do idioma mesmo. Ou seja, eles conseguem até entender a estrutura do idioma, mas na hora de falar não sai, não flui como gostariam que fluísse. E isso se dá porque nós temos duas habilidades, a gente vai discutir isso aí depois mais à frente. Mas o senhor falou em fatores, são vários fatores que são determinantes para esse índice de proficiência razoavelmente baixo. Exato. Do brasileiro em geral. Por quê? Quais são esses índices? Esses fatores? Primeiro, as pessoas falam, eu vou estudar inglês, eu quero estudar inglês, mas as atitudes não são consistentes com o que elas dizem. Ou seja, elas fazem o curso e não levam a sério, primeiro. Sim. Segundo, a metodologia não é adequada para o formato de aprendizado do aluno, ou seja, cada aluno tem uma forma peculiar de aprender e num grupo heterogêneo de alunos é impossível você atingir todos eles. Terceiro, o nível de exposição de forma passiva no idioma é muito maior, ou seja, os alunos são expostos de uma maneira onde eles recebem muitas informações, não têm tempo de digerir essas informações. De uma maneira passiva. E ficam com esse déficit de articulação no idioma. Eu creio que o fator preponderante é falta realmente de articulação, de prática ou exercícios específicos que promovam essa fluência no idioma. Vamos inverter um fator. Certo. Que leva ao aprendizado ou não do aluno. O professor que ensina, que dá aula, que instrui, de uma maneira geral, esse professor ele está preparado, ele aplica uma metodologia que pode, de fato, levar o aluno a falar o inglês com fluência? Foi boa, muito oportuna essa pergunta, Caetano, pelo seguinte, quando se vai aprender inglês, não importa a metodologia inicialmente. O que importa... Vamos falar, não interrompendo o seu raciocínio, o aluno que está começando, que está no curso básico do idioma, certo. E não aquele que está no nível intermediário, ou pré-avançado, ou avançado. Então, normalmente a pessoa ela se propõe a fazer um curso de inglês, ela se matricula e começa o curso. O que é importante frisar é que, primeiro, nós não ensinamos nada a ninguém. As pessoas aprendem. O professor, ele tem que ser um elemento
onde ele possa mostrar ao aluno, ou seja, fazer com que o aluno desenvolva essa curiosidade natural pelo idioma, e é isso que vai determinar o aprendizado propriamente dito. A metodologia e o sistema vão fazer com que ele chegue mais rápido ao objetivo. Porém, o professor tem que ser alguém que, primeiro, ame o que faça, seja bastante experiente e tenha muito conhecimento, mas não conhecimento para ele ser um display of information, um display de informação, mas conhecimento para poder gerar no aluno esse desejo genuíno de aprender. Conhecimento. Não só transmitir, ele tem que gerar no aluno um sentimento de curiosidade, ou seja, todas as perguntas que são oriundas da pessoa quando ela está se propondo a aprender alguma coisa, elas têm relevância. E quando elas têm relevância, a assimilação fica bem mais fácil. Se eu chegar e jogar as informações para o aluno indiscriminadamente, ou seja, simplesmente ser um display de informação, o que acontece? O aluno recebe a informação, mas como não tem relevância, porque não foi ele que questionou, essas informações elas se dissipam ao longo do curso, entendeu? Então o que é interessante é que cada estrutura que seja lecionada, e foi isso que eu dediquei-me às últimas 3 décadas da minha vida. O senhor morou muito tempo nos Estados Unidos, uma vasta experiência internacional. Isso. Fale um pouco também sobre a sua experiência. Sim, mas deixa eu concluir só esse assunto específico. Perfeito. Nesse processo, o aluno precisa entender que ele precisa ter um plano sistemático de estudo onde ele articule bastante no idioma. Sem isso, ele não vai desenvolver a fluência necessária, entendeu? Agora, antes de o senhor falar da sua experiência como professor nos Estados Unidos, tradutor e intérprete, eu queria que o senhor analisasse uma coisa, eu reputo como muito importante. Certo. Onde entra no aprendizado do idioma o talento e a aptidão do aluno? A facilidade que ele tem para o aprendizado de línguas estrangeiras. Eu acho que algumas pessoas realmente têm uma aptidão mais apurada nesse sentido. Isso existe. Mas todo mundo pode aprender inglês ou pode aprender um segundo ou terceiro idioma. Isso aí é óbvio. Algumas pessoas, por terem uma acuidade auditiva mais sensível e mais propensa à língua, à musicalidade da língua, à melodia da língua, faz com que elas aprendam mais rápido, sim. Cada pessoa tem uma cadência de aprendizado. Aí depende do fator... Habilidades específicas. São habilidades específicas. Em inglês a gente chama de unique abilities, que são exatamente essas habilidades que fazem com que você aprenda mais rápido. Por exemplo? Mais rápido. Por exemplo? Por exemplo, o aprendizado de línguas, tem pessoas que têm mais facilidade para matemática, física, química, depende da área específica. Então tem um peso? Tem um peso, mas não é preponderante para o aprendizado, não. Não é. O que é preponderante, ela primeiro, e é o mais difícil às vezes, é tomar a decisão de aprender. Quando ela toma a decisão de aprender, ela vai buscar todos os recursos necessários para acelerar esse processo. Fazendo isso com uma metodologia adequada e com um profissional preparado, o resultado é fenomenal, é fantástico e relativamente rápido, ao contrário do que muita gente pensa. Porque as metodologias observadas hoje estão voltadas para vender livros e manter uma estrutura de franchise, não é isso? E não é a proposta, por exemplo, do Interaction, que foi o material que eu desenvolvi. O que é o Interaction, professor? O Interaction é uma ferramenta fenomenal para quem quer aprender inglês o mais rápido possível dentro da sua própria cadência de aprendizado. Por quê? Porque o Interaction ele não foca só em questão de dar informações ao aluno, mas ele mostra para ele como aprender. Ou seja, o aluno não só aprende o inglês, mas ele aprende a se tornar um aprendiz eficiente. E isso promove realmente o Interaction é uma metodologia que o senhor aproveitou e transformou num livro que está sendo lançado nesse momento? Exatamente, o livro já foi lançado, já vai para a 2ª edição e tem sido um sucesso. E a gente vai formar aí uma escola de pensamento Interaction, que consiste em quê? Em mostrar ao aluno que ele não precisa só aprender ou ser exposto a informações.
e que ele pode se tornar um aprendiz eficiente por si só. Sim. Ou seja, a gente passa as técnicas que eles precisam para que eles possam acelerar o processo de aprendizado, entendeu? E o que é interessante e diferente no Interaction é que, ao contrário de ficar sendo exposto a informações, o conteúdo é prático e direto. Ou seja, o aluno ele é exposto ao que ele precisa realmente para falar o idioma, que é trabalhar na habilidade produtiva. Quando você tem que produzir idioma é o mais difícil, ou seja, que é realmente comunicar no idioma, que é se trocar ideias, que é perguntar, que é questionar. Então, isso é que é mais importante que seja dado ênfase durante o curso, entendeu? Ou seja, forçar o aluno a articular bastante no idioma para que ele possa se sentir cada vez mais familiarizado com o mesmo. E o Interaction contempla todos os níveis, todos os estágios, iniciante, todos os estágios, a técnica básico. Porque a técnica ela é bem consistente, bem sistemática, ela segue uma cadência, ou seja, onde o aluno ele vai bem confortavelmente, ele vai avançando à medida que ele se sente confortável em articular as estruturas, entendeu? Ou seja, se ele começa do básico e faz um básico bem feito, a tendência é ele fluir cada vez mais rapidamente durante o curso, chegando a um nível de entre 80 e 120 horas, ele consegue chegar a um nível de proficiência. O que é um recorde considerado os cursos que são... De 80 a 120 horas, o aluno adquire uma proficiência alta. Alta. Se ele seguir as técnicas que foram lecionadas durante a metodologia, durante o curso, e ele não obtiver esse resultado, nós devolvemos o dinheiro investido. 80 a 120 horas traduzindo em tempo de estudo, ou seja, quantos meses de estudo seriam 80 a 120 horas? Se o aluno dedicar 3 horas semanais, em torno de 6 a 7 meses, em 3 horas semanais. Em 2 horas semanais, nós estenderíamos para 9 meses, mais ou menos. O senhor acha que esse tempo de estudo, de aprendizado, 2 horas semanais ou 3 horas semanais, é um tempo suficiente para alguém aprender um idioma estrangeiro? Eu já ouvi dizer que se você estudar 5 dias na semana, 5 horas semanais, seria um tempo mais apropriado e ideal para que você aprenda com eficiência e com rapidez. É essa a diferença. Quando você fala desse longo tempo para se aprender o idioma, está se considerando a metodologia antiga, ou seja, nós estamos num mundo onde a informação, o nível de informação que nós recebemos hoje equivale a 100 vezes mais do que há 20 anos atrás, por exemplo. Sim. Então não há mais tempo para ficar 4 anos num curso de inglês, ou seja, as pessoas nem livro utilizam mais. Nós estamos na geração do tablet, do celular, do WhatsApp, do Facebook, ou seja, as informações estão super rápidas, então nós precisamos de algo dinâmico. Foi aí que surgiu a ideia do Interaction. O Interaction é algo dinâmico, sim, onde vai direto ao assunto e ao que ele precisa, no que o aluno realmente precisa para aprender o idioma. Então, se você realmente quer aprender inglês de uma forma rápida e eficaz, essa ferramenta foi feita exatamente para suprir essa necessidade. Sim. E aí você me pergunta, você tem certeza se alcança? Claro que tem, porque eu tive um laboratório nos Estados Unidos de cerca de mais de 1.500 alunos que passaram por esse conceito de aprendizado. Então eu pude, não só antes de lançar o livro, eu pude avaliar com grupos de alunos e alunos particulares que avaliar a eficácia do avaliar e realmente me certificar de que é possível chegar a um nível de proficiência dentro desse tempo estabelecido, desde que os alunos sigam sistematicamente o que é proposto durante o curso, existe uma forma sistemática de trabalho onde ele articula muito, e o conceito interessante surgiu porque eu fiz um curso de voice-over nos Estados Unidos, em Nova York, e aprendi que é importantíssimo a gente se ouvir no idioma. Quando você se ouve dentro da caixa craniana é uma coisa. Ouvir a sua própria voz. Ouvir a sua própria voz. O próprio cérebro ele se encaixa no padrão linguístico que você está tentando aprender e aí ele fica crítico a como você soa no idioma. E você se aperfeiçoa. E isso faz com que você se aperfeiçoe inconscientemente. É fenomenal.
É uma metodologia que não é utilizada no Brasil de uma maneira geral, creio eu. Não, inclusive esse método vai revolucionar e você vai ouvir muito falar do Interaction, porque ele vai ser lançado em vários idiomas, em russo, alemão, em japonês. É essa a ideia. Já está no mercado. Já está no mercado. Quem quiser adquirir o livro Interaction, o internauta que está nos assistindo, como é que ele tem que fazer? Quem quiser adquirir o livro Interaction, a metodologia Interaction, e aprender inglês mesmo em entre 80 e 120 horas, basta ligar para 94346-7310. Ele tem um site, e tem adquirir um blog. O kit. Não, adquirir o kit. E tem um blog também, que é o luiscarve.wordpress. Luiz Carve, luiz.carv.wordpress. wordpress.com. É o blog. É o blog, onde você tem várias informações sobre o curso e também nós criamos uma página no Facebook também do Interaction, que já está disponível. Qual é a lá. Página? A página é Luiz Carve Interaction. Luiz Carve de Carvalho, Luiz Carve. E a própria, se você entrar no search, você entra Interaction, você acha a página no Facebook. No Facebook também, já estamos lá. E eu deixei também uma aula demo no YouTube que está disponível para vocês também, caso queiram ter uma ideia. Qual é o telefone que o senhor pode repetir, por favor? O telefone é 94346-7310. Perfeito. O senhor também é tradutor e intérprete. Sim. Esta é uma habilidade também muito específica e que exige um estudo que vai além do aprendizado normal do idioma inglês. Certo. O senhor também dá aulas para candidatos ao trabalho de tradutor e de intérprete? Como é que funciona? Ou o senhor só exerce a função de tradutor e intérprete? Eu dou aula desde o básico até o avançado. Perfeito. Ultimamente eu não tenho dado muitas aulas, eu tenho mais focado no trabalho de melhoramento estrutural também para ter uma plataforma melhor para atender os alunos que estão distantes. Porque nós temos pessoas às vezes que nos ligam de Manaus, sim, do Rio Grande do Sul, então a gente precisa ter uma plataforma. De todos os pontos. Eu estou focando mais em melhorar isso aí para poder acomodar melhor esses alunos de longa distância. Mas eu gosto de estar sempre envolvido com aulas, porque a dinâmica da aula em si é muito importante para que eu mantenha o nível de inglês em termos de lecionar satisfatório. Ou seja, se você para de fazer o que você faz, se você não está melhorando, você está certamente piorando. Então eu tenho essa filosofia. Está progredindo. Exatamente. Eu suponhamos, eu falo inglês bem. Ok. Um exemplo. Um exemplo. E quero me dedicar ao aprendizado. Eu quero ser tradutor, quero ser intérprete, ampliar o meu espectro profissional. Certo. Uma nova profissão. Certo. Como é que eu faço esse curso? Quanto tempo leva para... Não basta falar inglês fluentemente para você desempenhar uma função de tradutor e intérprete. Procede, professor? Não. O trabalho de intérprete é bem diferente. Inglês, português, português e inglês. O trabalho de intérprete deve começar paulatinamente. Existem exercícios específicos onde você começa a fazer uma tradução de um inglês básico dentro de uma faixa de vocabulário. Sim. E aí você vai paulatinamente subindo. Não basta ser fluente para começar. Não basta ser fluente. O intérprete, além de ser fluente, ele tem que ter conhecimentos gerais, uma vasta cultura, ou seja, tem que entender sobre vários assuntos. Quer dizer, é impossível você ser bom em várias áreas. O nível de interpretação que eu faço é General English. Quando há alguma coisa técnica, é trabalho do intérprete sempre perguntar, ou seja, ter uma entrevista, uma pré-entrevista antes da palestra, né, com o palestrante, para verificar algumas terminologias que ele possa eventualmente usar, técnicas específicas da área, porque não tem como ele saber tudo realmente. Claro. Basicamente é isso. Mas com relação ao aprendizado no teu nível, você falou que já fala inglês fluente. Invariavelmente, quando eu entrevistava alunos que tinham morado fora do país, na Europa, e às vezes 4 anos no Canadá, todos eles apresentaram a mesma deficiência, ou seja, eles não... Estrutural, exatamente. E aí, tinha-se criado... Mesmo tendo morado muitos anos fora. Essa linha de metodologia antiga no Brasil, de que gramática é
é coisa arcaica do passado, não procede. É impossível falar o idioma bem sem domínio estrutural. Ou seja, fala-se hoje que só as aulas de conversação são suficientes. Não são, porque o aluno repete os mesmos erros estruturais. O que é um erro estrutural? Qual é o erro de gramática, por exemplo. Vai ver dizer assim, I have gone there today, I have gone there yesterday, por exemplo. Ok? Eu fui lá ontem e hoje. Então, se é um passado definido, tem que ser simple past. I went there yesterday. I have gone there today, this week, this month, recently, lately, etc. Mas nunca usar o present perfect tense com o passado, por exemplo. Outro erro, she don't have time, ou ao invés de mesmo nativos americanos cometem esses erros. Sim, mas são pessoas assim iletradas, pessoas que não estudaram, não tiveram realmente condições de frequentar uma escola, ou então são de baixo nível cultural ou educacional, né? Qual é o perfil do seu aluno? O meu perfil, em geral, em média. O perfil do meu aluno são profissionais liberais, médicos, advogados, estudantes universitários, executivos. São pessoas que realmente precisam aprender inglês rápido. E assim, o resultado é que é o nome do jogo. Precisam aprender ou precisam dominar? Ou já têm um conhecimento? Na verdade, elas precisam, por uma questão, o mercado de trabalho. Hoje eu diria que quem não aprender inglês, eu acho que mais de 1 ano ou 2 vai ser considerado analfabeto no mercado de trabalho, né? Porque hoje em dia, o mundo está tão globalizado, né? Onde o inglês está cada vez mais presente. Sim. E quem não souber inglês realmente vai ser considerado analfabeto no mercado de trabalho. Está cada vez mais necessário falar inglês, entendeu? Exige-se. Exige-se muito. Se não tiver o inglês, está fora do mercado. Basicamente. E se tiver, também não se garante que você vai ser... Não, de preferência que você saiba, além do inglês, o espanhol e mais uma outra língua. Exatamente, não te dá garantia, não. Mas assim, o inglês já é um investimento que eu diria que abre muitos horizontes. Porque falando inglês, você pode colocar o teu produto. Se você é um artista, você pode divulgar a tua arte em nível internacional. Você pode conversar com um sujeito lá na China, no Japão, na Arábia Saudita, e utilizar o idioma como elo que te liga. Como é que o senhor avalia os cursos, as aulas, as disciplinas do idioma inglês no ensino médio e no ginásio, no colégio no Brasil? Nós estudamos inglês desde a primeira série, eu sou da época do ginásio, do colégio. Quer dizer, em tese significa que quando nós estudamos no ginásio, primeira série, segunda série, terceira, tem a matéria inglês. Depois você vai para o vestibular, tem inglês. Em tese significa que nós já teríamos que ter um nível avançado do idioma. Começamos estudando com 12, 13 anos, as primeiras aulas, e vamos para o vestibular com 18 anos. Seriam 6, 7, 8 anos de estudo. E o aluno chega para o vestibular e não sabe praticamente nada. Como é que o senhor avalia o ensino do inglês no colégio, no ensino médio, no ensino fundamental no Brasil? Foi essa avaliação que fez... assim, que gerou o sentimento em mim de criar o Interaction. Por quê? Porque os alunos chegam no nível universitário com um domínio até estrutural do idioma razoável, mas não conseguem articular nada no idioma. Não conseguem falar, verbalizar e entender. Porque não são submetidos também a exercícios de compreensão auditiva. Então foi isso que realmente me fez criar o Interaction. O Interaction tem uma ramificação também dentro desse processo educacional. Nós estamos estudando aí uma possibilidade junto ao governo de estabelecer o Interaction nas escolas. Ou seja, seria uma revolução de metodologia escolar também. Ou seja, ao invés do aluno ser exposto a hoje nós vamos aprender verbo to be, hoje nós vamos aprender o simple past, que é o passado simples, ou simple present, que é o presente simples. Hoje nós vamos praticar esses tempos. Vai ser diferente, ou seja, os conteúdos das aulas, especialmente porque os alunos já estão usando tablets, computadores e celulares, tudo isso pode ser incorporado dentro dessa tecnologia também. Ou seja, o Interaction tem um aplicativo já, onde os alunos podem aprender através do seu celular,
Ou seja, o celular é uma ferramenta que está presente em todas, na né? nossa vida. Aliás, virou uma febre. 24/7. 24/7. Então, Traduzindo o que é o 24/7? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, o celular é uma ferramenta poderosíssima para a gente utilizar de forma educacional. Então o Interaction já tem o aplicativo, você fica com o teu aplicativo no celular e nos tempos de transição, quando você for dar uma caminhada ou se deslocar para o trabalho ou até mesmo caminhar na esteira, na academia, você já vai poder usar o Interaction ali o tempo todo. E as crianças também, elas têm que ser submetidas ao idioma nas escolas de forma ativa, ou seja, praticando sempre as habilidades produtivas do idioma, que são falar, né, e escrever, ou seja, estimular bastante a leitura para que elas possam escrever redações em inglês e possam articular no idioma, discutir ideias, trocar ideias e, com isso, melhorar a sua comunicação no idioma. É esse o objetivo também da ferramenta Interaction. Qual é o percentual, professor, de brasileiros, executivos, profissionais que estão no mercado que falam inglês com fluência absoluta? Qual é o percentual? É muito pequeno, Caetano. É impressionante. Eu não entendo também isso. Quer dizer, eu não entendia isso. Quando eu entendi isso aí, foi que eu tive a ideia de criar o Interaction. Eu entendo sob a seguinte ótica. Os cursos, todos que são oferecidos, em sua grande maioria, pecam em não focar na habilidade produtiva, ou seja, fazer os alunos articularem bastante. E qual é o índice percentual do brasileiro executivo que domina com de cada fluência? 10 executivos que eu entrevisto, invariavelmente, O senhor diz que é muito baixo. 8 a 9 tem problemas estruturais. Um fala com fluência. Um fala com fluência, mas mesmo esse que fala com fluência apresenta erros gramaticais. Isso não é só nível de aluno, não. Se você observar na política, na nossa política, eu estou sempre ligado aos acontecimentos internacionais e observo os nossos representantes, os nossos líderes, né, de uma maneira geral, o inglês deles deixam a desejar também. Porque não houve esse trabalho, entendeu, sistemático. Muitas vezes a pressa ou a própria negligência mesmo vai deixando de segundo plano, porque hoje com as facilidades da internet, tudo pode ser traduzido, ou seja, e também muitos deles têm assessores que falam inglês, alguns eram até professores de inglês e trabalham com os políticos. Isso faz com que eles negligenciem nessa área. Recentemente, inclusive, eu postei uma entrevista que até me surpreendeu com o Walter Salles, que é um cineasta brasileiro, bilionário, que está morando nos Estados Unidos. E o que me surpreendeu foi o que me surpreendeu mais. O Banco Unibanco. Exatamente. O que me surpreendeu. Moreira Salles. Eu gosto muito do trabalho dele e da visão que ele tem sobre cinema, ou seja, de incorporar a cultura, entendeu? E disseminar a nossa cultura através da arte, do cinema. Eu acho isso muito legal. E o que me surpreendeu também foi o nível de articulação dele. Talvez por ele morar lá nos Estados Unidos também, né? E ser um diretor renomado internacionalmente. Foi um dos poucos diretores que eu ouvi que domina. Que eu percebi que tinha um domínio. Mas ele estudou nos Estados Unidos, fez universidade nos Estados Unidos. Não, mas, por exemplo, tem políticos que fizeram universidade, tipo, nós temos o FHC, por exemplo, o Fernando Henrique. Eu assisti uma entrevista dele, onde ele foi pressionado pelo âncora do jornal nos Estados Unidos, e ele queria dar uma resposta, e ele tinha os recursos para dar a resposta, mas faltou o inglês. E isso fez com que ele ficasse feio na história, entendeu? Não por ele estar despreparado, mas porque ele não teve um nível linguístico para poder se expressar bem no idioma. E você vê que numa posição dessa de liderança, faz uma grande diferença. Também morou muito tempo no Brasil. Pois morou, e estudou e lecionou. Aí entra a coisa do talento e da habilidade e da aptidão, que nós falamos lá atrás. Eu acredito. Eu creio também que houve uma negligência também nesse aspecto, ou seja, ele foi deixando de lado porque também a experiência dele é mais, eu acho que em espanhol. Ele lecionou mais em espanhol, fora do país. E francês, que ele gosta muito da França. Agora, o exercício diário é importante. O que eu chamo de exercício diário? Praticar, falar, conversar, assistir programas internacionais,
ouvir música, ir ao cinema, isso ajuda, professor? Isso, ou seja, eu sempre recomendo, no próprio curso Interaction em si, nós mostramos diferentes alternativas para que os alunos se exponham ao idioma Sim. e possam acelerar o processo, tais como se ouvir e gravar a sua voz, assistir vídeos com a legenda em inglês, vídeos previamente assistidos que você já sabe a história, assistir com a legenda em inglês é uma alternativa, depois sem a legenda, somente com o som, procurar interagir os diálogos, porque o Interaction ele é feito de diálogos, então tem o diálogo, tem a parte A e a parte B, ele recebe o diálogo com a gravação A, o aluno passa a ser a B, e o inverso, o aluno passa a ser A e a gravação B. E ele faz esse exercício e com isso também melhora a fluência. Além disso também ele pode ler bastante. Hoje nós temos áudios via internet. Sim. Pode fazer uso de karaokê, que é fantástico. Você usar música para aprender inglês também, que é uma forma muito legal, muito lúdica e interessante de você aprender. E você consegue assimilar e introjectar. Exato, você introjecta porque tudo que tem emoção envolve memória, entendeu? E a música é muito, ela está ligada à nossa emoção, né? Então, e a emoção faz com que você aprenda. A gente também aplicou uma técnica dentro do Interaction chamada Accelerated Learning Techniques, que são técnicas de aceleramento de aprendizado, como por exemplo, usar música clássica. A música clássica ela harmoniza os dois hemisférios do cérebro. E isso faz também com que você fique mais receptivo ao aprendizado de línguas também. Foi comprovado cientificamente. A gente utiliza também muito highlighters, que são os marcadores de texto, para cada diálogo, porque aquilo ali forma uma imagem, e a imagem ela é projetada na tua mente, ou seja, no teu cérebro, você grava aquilo ali como se fosse uma fotografia. Sim. Então isso melhora também o aprendizado. Então existe uma série de técnicas que nós ensinamos aos alunos. Ou seja, a gente não só ensina o aluno a aprender inglês, a gente ensina o aluno a como aprender. Ou seja, aprender e como aprender, são dois lados da moeda. Exatamente, ou seja, a gente mostra técnicas que ele utilizando no dia a dia, não precisa ser muito, aliás, o segredo é não estudar longas horas, é estudar um pouquinho todo dia. Isso faz funciona mais. Funciona muito mais. Se você estudar, por exemplo, 25 minutos, 20 meia minutos hora, todo dia, de domingo a domingo, tem muito mais resultado do que chegar na sexta-feira e estudar 4 horas de inglês. Ou seja, a fluência ela vem também com a familiaridade da língua, ou seja, a repetição constante, o ouvir constante. Professor, e a autodidaxia? O sujeito, aquele que é o autodidata, quem pode estudar inglês sozinho? Aliás, o Interaction também foi direcionado para esse público também. Potencial. Porque muita gente não quer ficar compromissada com horários ou ter um professor. Elas querem caminhar com as suas próprias pernas. E o Interaction também atende esse público, porque dentro da metodologia em si, cada estrutura está devidamente explicada no idioma da pessoa, ou seja, se a pessoa for hispânica vai estar em espanhol, se ela for russa vai estar em russo, se ela for alemã vai estar em alemão. Então o Interaction possibilita ao aluno o estudo autodidata. Sim, não só possibilita, como passa para ele também todas as técnicas de como se tornar um aprendiz eficiente. Muito interessante. Eu sei. A ideia foi agora, minha, os cursos de inglês... Eu sou suspeito para falar. De uma maneira geral, os grandes cursos que temos em São Paulo, as grandes marcas... Certo. São cursos caros, professor. São cursos inacessíveis para o aluno. São. O aluno... E essa foi uma da outra característica do Interaction. Foi pensando nisso. Porque trabalhadora não tem acesso. Esses cursos, caros, eles foram... 3, 4, 5 mil reais por mês. Exatamente. E foi por isso que eu também, pensando nas pessoas que não tinham condições, eu criei o Interaction. O Interaction foi um curso que tem um preço relativamente módico comparado com esses acessível. Cursos. E sem querer soar prepotente ou arrogante, eu acho que as técnicas que eu consegui compilar dentro do Interaction
podem dar um resultado muito mais rápido do que vários cursos renomados que nós temos no mercado. Com todo respeito ao trabalho que eles fazem, eu conheço alguns, inclusive, já trabalhei com alguns, e eu diria que eles fazem um trabalho bom, sim, mas um trabalho lento, ou seja, um trabalho mais voltado para a estrutura da indústria do inglês, que é realmente fazer com que o aluno permaneça no curso 4, 5 anos. Fidelize o aluno. Exato, e isso torna o aprendizado tedioso, entendeu? Do ponto de vista de aprendizado. E o que nós precisamos hoje é aprender a pensar melhor. Eu acho que essa questão do aprendizado ela tem que ser repensada no Brasil, não só em inglês, mas em todas as áreas. Todas as áreas do conhecimento. As pessoas estão ainda muito ligadas à receptividade de informações, e não deve ser assim. O foco tem que ser mais a seletividade, ou seja, o aluno tem que desenvolver uma curiosidade natural e a partir dali, dependendo da sua área de atuação, direcionar o aprendizado para aquela área. Vamos supor que eu seja um médico e queira aprender inglês, então não tem necessidade do médico saber terminologias de hotel, por exemplo. Ele quer saber coisas que estejam ligadas à área dele. Para fazer uma apresentação. Exato, a fazer uma apresentação médica ou palestra. Então, e direcionar o vocabulário para áreas de interesses dos alunos. Ou seja, não adianta você tentar homogeneizar o ensino quando a estrutura da sociedade é totalmente heterogênea. Nós somos diferentes, nós temos diferentes necessidades e é preciso que o educador, a pessoa que esteja à frente, lecionando o material, tenha consciência disso e direcione especificamente para as áreas de interesses específicas dos alunos. Professor, e o aluno da terceira idade, o idoso, que não fala inglês, mas não teve oportunidade, hoje está aposentado, resolveu estudar inglês para poder viajar, conhecer novas culturas, novos países. Qual é o potencial, de fato, real, que esse aluno tem para aprender inglês e dominar o idioma? Um aluno com seus 60 anos, 65, 70, etc. Não existe limite para a gente aprender. O cérebro, inclusive, foi feito um estudo sobre, né? Sim. O cérebro, se nós vivêssemos 1000 anos nós aprenderíamos. Ou mas seja, o idioma dizem que a capacidade de aprendizado do cérebro, ela não termina. Dizem que a pronúncia, a articulação verbal, a pessoa que tem idade... Existem trabalhos específicos. Tem alguns entraves. E é isso que eu... Existe isso? Existe uma dificuldade maior, porque a tendência é sempre uma rigidez à medida que a gente envelhece. Sim. Mas assim, cada pessoa vai ter uma cadência de aprendizado. Se ela seguir sistematicamente os exercícios, né, que promovem essa fluência no idioma, se ela seguir gradualmente, de forma consistente, perseverar nesse período de estudo, isso, ela vai conseguir chegar a um resultado satisfatório. Então o Interaction também atende esse público. Atende também. Aliás, é recomendável, né, que as pessoas que são idosas, até por uma questão de longevidade, que estudem idiomas. Para exercitar o cérebro. Sim, o estudo de idiomas foi feito uma pesquisa, né, eles escanearam os cérebros, é o que mais estimula o número de sinapses, ou seja, então quanto mais idiomas você aprender, mais você está estimulando o teu cérebro e isso é que dá aquela, né, velocidade, você fica sharp, né, como se diz em inglês, com a tua mente. Então é importantíssimo que as pessoas, aguçada, exatamente, as pessoas precisam cada vez mais se expor a exercícios mentais, jogar xadrez, fazer palavras cruzadas, em inglês, idiomas, de preferência em inglês, para melhorar mais ainda no idioma, ou estudar depois do inglês outras línguas também. E a escrita também tem um papel preponderante no aprendizado? A escrita é uma habilidade produtiva, porque quando você se senta no computador para digitar alguma coisa, você tem que produzir ideias. Para produzir ideias, você tem que pensar e organizar esse pensamento estruturalmente, ok? Em sentenças, frases
textos para se tornar um artigo. Então isso faz também com que você desenvolva a tua habilidade produtiva também, e é excelente, é um exercício que deve ser encorajado junto com a leitura, que é a geração de input, de entrada, para que o aluno possa ter conteúdo para mostrar. Professor, o nosso tempo está praticamente chegando ao fim. É uma pena. Eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários finais e diga para o internauta que está nos assistindo o que o senhor recomenda para que ele amplie o espectro do seu aprendizado no idioma inglês. Primeiro, uma das grandes dificuldades das pessoas, para você que quer aprender inglês, é decidir. Decida, ok? Uma vez que você decidiu, você está mais do que meio caminho andado, ok? Perfeito. Depois de decidir, você precisa de uma ferramenta eficaz. O Interaction reúne todas essas características, ou seja, você vai, através do curso, aprender como aprender, ou seja, o professor não vai te bombardear com excesso de informações. Você vai receber a informação específica e dessa informação você vai imediatamente contextualizá-la, colocá-la em prática. E isso vai fazer com que você atinja o sucesso no idioma. Se você realmente quer aprender inglês rápido, hoje eu fiz uma pesquisa ampla nesse sentido. O Interaction é a ferramenta mais eficaz. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas é uma opinião baseada em pesquisa. E isenta. Eu estou falando aqui como educador, como alguém que pesquisou e observou o que acontece na área. E eu tenho um laboratório de mais de 1.500 pessoas anterior, onde eu pude observar isso. E são nada mais, nada menos que 41 anos de experiência nessa área. Eu comecei a lecionar com quase 10 anos de idade, 10, 11 anos. Eu já estava lecionando inglês, ajudando o professor em sala de aula, num método para crianças. Então, eu sei exatamente o que o aluno precisa para falar o idioma e fiz esse compêndio que está dentro do Interaction e eu tenho certeza que se você adquirir o material e seguir sistematicamente, você vai chegar ao sucesso. Se não chegar num nível satisfatório dentro desse período, nós devolvemos o investimento. Muito bom. Professor Luiz Carvalho, muito obrigado pela sua entrevista, foi bastante elucidativa, bastante produtiva. Até uma próxima oportunidade. O primeiro escalão termina agora e voltamos na próxima quarta-feira. Até lá, muito obrigado.